good morning, good afternoon, good evening. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez para estar compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. E este é mais um Interagindo com a Bíblia. Amém? Estamos aí estudando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Estamos já ali no capítulo 29 do livro de Êxodo. E grandes maravilhas, né? Vimos até aqui. Vimos ali no capítulo anterior que Moisés está ali ao monte falando com Deus. E Deus começa a apresentar a Moisés acerca da arca, do tabernáculo, né? E até o capítulo anterior, Deus fala a respeito dos móveis que deve ter dentro da arca. E agora no capítulo 29, Deus vai falar agora acerca do sacrifício e das cerimônias da congregação. Como deverá ser feito esse sacrifício, como será feita, né, essas cerimônias, amém? Então, sem mais delongas, vamos lá. Êxodo capítulo 29. Lembrando que Moisés ele ainda está no monte falando com Deus, né? Falamos já aqui que Moisés fica 40 dias e 40 noites ali no monte. E Deus vai apresentando cada detalhe ali da arca para Moisés. Então vamos lá. Capítulo 29, a partir do verso 1. Isso é o que lhes há de fazer, para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmos amassados com azeite, com coscorões asmos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás, e os porás no cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica, e do manto do efode, e do efode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com cinto de obra de artifício do efode. E a mirra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E o tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas. Amém? Oremos então, Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, aqui estamos, meu Deus, mais uma vez, Senhor, para estarmos aprendendo mais de Ti, Pai. Pai querido, Pai amado, abençoa, Pai, nossos estudos neste momento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Ele venha falar de forma poderosa ao nosso coração, Senhor. Senhor, que possamos aprender cada vez mais de Ti. Que venhamos cada vez mais a aprender a sermos melhores diante dos Teus olhos, Pai. É o que Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Então nós não vamos ler aqui todo o capítulo 29, ele é um capítulo um pouco extenso, e vamos ler aqui apenas alguns versículos, o qual chama ali mais atenção. Lemos aqui já do 1º ao 8º, né? E Deus começa a falar ali acerca de como santificar Arão e seus filhos, que foram por ele escolhidos para estar ali como sacerdote da arca. E vimos ali no capítulo anterior acerca da confecção desta roupa sacerdotal. E agora nós vamos ver que Deus começa a falar para que eles se santifiquem e vistam dessas túnicas. Aqui no verso 8, Deus vai falar para que eles vão ali na porta a fim de se lavarem, né? Que era ali um ato de santificação, porque naquela época não era como hoje, que nós tomamos 2, 3 banhos aí por dia, né? Não era um costume. Naquela época se lavavam apenas para cerimônias especiais, que era aqui este caso. E no verso 10 vai dizer: e farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Vimos ali também bem no início que Deus fala para que separem 2 novilhos para o sacrifício. E é interessante que Deus pede que eles separem ali
os melhores dos novilhos, que não poderia ser um novilho defeituoso, ele não poderia ter ali nenhum tipo de defeito, ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser o melhor, né? Porque quando nós oferecemos algo ao Senhor, nós temos que oferecer o melhor. Não adianta a gente querer oferecer aquilo que não vai fazer falta, aquele ali que, não, Deus quer que a gente faça para Ele o melhor. Por isso Deus, Ele pede ali que seja um novilho perfeito. Amém? E aqui ele diz que quando Arão e seus filhos porem as mãos sobre as cabeças dos novilhos, né, eles, perante o Senhor, à porta da congregação, eles vão degolar e oferecer esses novilhos em sacrifício ao Senhor. No 12: depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. No 14: mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial, sacrifício por pecado é. Então Deus pede ali 2 novilhos, porque um vai representar o pecado e o outro vai representar a oferta ao Senhor, né? Enquanto este que vai ali representar o pecado, Deus ordena que queime fora do arraial, porque o pecado ele não pode entrar na casa de Deus, porque o pecado ele não pode entrar aonde Deus está. Onde o Espírito Santo de Deus habita, não pode permanecer o pecado. Por isso, então, Deus ordena que queime aquele que simboliza o pecado na parte de fora. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e os porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimará todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Então esse carneiro ele tinha que representar ali uma oferta ao Senhor. O único objetivo desse sacrifício era adorar a Deus, né? E já conta aqui o segundo novilho, Deus vai continuar falando no 19. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão. Sobre a ponta da orelha, né, simbolizando ali para abrir os ouvidos ali de Arão acerca das coisas espirituais, né, para que ali naquele momento Arão e aquele povo pudessem escutar o que o Senhor tinha para eles. Sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor, sobre ali a mão e o pé, para estar ali abençoando, né, tudo aquilo que eles tocarem, o caminho por onde eles passarem, que venham ser ali abençoados. E a partir do 28, serás para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é a oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. Sempre a oferta e todo ato ali que eles fizessem teria que ser voltado apenas para o Senhor, para a exaltação apenas do Senhor, para que aquele povo não idolatrasse ali Arão e seus filhos por terem sido escolhidos, mas sim o Senhor. O Senhor era ali o único objetivo, né? E as vestes santas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. 7 dias o vestirás aquele de seus filhos, por sacerdote em seu lugar. Então, quando Arão ali partir, né, a liderança tem que continuar ali nos filhos de Arão. E aquele que for escolhido para tomar o lugar de seu pai, terá que repetir por 7 dias, né, esse sacrifício, para se santificar, para se chegar ali mais com Deus.
quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerá a água e cozerá a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. No 38. Isto, pois, é o que ofereceis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Então, Deus diz que este sacrifício ele tem que ser feito todos os dias, um pela manhã e o outro pela tardinha. Interessante que tem que ser um cordeiro não só perfeito, mas também de 1 ano. Não pode ser um cordeiro mais velho, né? Então, assim, porque um cordeiro de 1 ano, ele era ali tinha de mais valor, né? Era de fato o melhor do rebanho que Deus queria. E por que fazer isso todos os dias? Porque um deles era para representar o pecado. E Deus sabe que desde Adão e Eva ali no jardim do Éden, nós temos a natureza pecaminosa e todos os dias pecamos, seja através de palavras, de pensamentos, né? De alguma forma nós estamos sempre pecando. Por isso, nos purificarmos, consagrarmos a Deus todos os dias, a fim de nos santificarmos cada dia mais. Amém? E no 45 e no 46, para finalizar o capítulo 29, Deus vai dizer: e habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor seu Deus. Amém? Então, amados, Deus encerra esse capítulo nos afirmando que para que Ele habite conosco é necessário nos santificarmos cada dia mais. Que Deus ele não habita no meio do pecado, no meio da mentira, da discórdia. Precisamos nos separar cada dia mais para que Deus seja conosco. Aqui, isso era feito através do sacrifício de um cordeiro. Hoje, né, nós já temos o nosso cordeiro que se sacrificou por nós, que foi Jesus Cristo. E não precisamos mais fazer todo este ritual. Mas ainda assim, precisamos nos separar do pecado, nos santificar e buscarmos a perfeição diante do Senhor cada dia mais. Amém? E esta foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar melhor ao coração de cada um. E não se esqueça, se você já é inscrito neste canal, você também é um missionário da palavra do Senhor. Compartilha com um, compartilha com 2, para que mais almas venham ser edificadas. E se você ainda não é inscrito, corre lá, se inscreve, ativa o sininho, para que juntos possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Bye, bye!